E aí, gente, hoje a gente vai ver em matemática multiplicação com racionais e divisão com racionais, certo? Multiplicação é mais algumas coisinhas que faltaram e divisão é a parte completa. Bom, na multiplicação com racionais, vamos para o primeiro exemplo. 2 vezes menos 0,003. Ó, o primeiro passo que você deve fazer na multiplicação é organizar o cálculo. Então, organizando o número maior em cima e o número menor abaixo, já que o 0,003 é um número, você só olhando, ele é maior do que o 2, né? Então, você vai organizar da forma que está aí e vai multiplicar normalmente, esquecendo que tem a vírgula, certo? Ou seja, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Então, resultou em qual número? 0006. O que você vai fazer? Observem que no número 0,003 há exatamente 3 casas depois da vírgula. A vírgula não está depois do primeiro zero? Tem quantas casas depois? 1, 2 e 3 casas, que são 3 números depois da vírgula. Então, o que você vai fazer? No resultado, você vai voltar essas casas, certo? Como assim? O resultado não foi 0006, né? Você vai fazer o quê? Vai voltar as vírgulas. Como? A vírgula são 3 números que a vírgula vai ter que passar. Ela passa pelo 6, passa pelo 0 e passa pelo outro 0. Ela vai ficar onde? E o resultado vai ficar como, quer dizer? 0,006, certo? O que foi que aconteceu? A gente voltou 3 casas, certo? As 3 casas do número decimal que a gente multiplicou, certo, gente? Então, agora o último passo que a gente falou em aula foi a regra de sinais, o jogo de sinais. Observem, o número 2 no cálculo ele está positivo, né? Embora não apareça. É como eu disse em sala. Quando o número está positivo, ele não é que ele precise aparecer o sinal de mais. Ele não aparecendo significa o quê? Que aquele número é positivo. E quando ele aparece o menos, aquele é um número negativo. Então, o 2 é positivo e o número 0,003 é negativo. Ou seja, no joguinho de sinais, mais com menos é menos. Ou seja, esse sinal ele vai ser jogado lá no resultado, certo? Então vai ficar como? Menos 0,006, certo, gente? Indo agora para o segundo exemplo, o que a gente vai fazer? Ó, o cálculo é mais 2,5 vezes menos 3,4. Por que o menos 3,4 está entre parênteses? Porque, observem, ó, tem um sinal de multiplicação entre os dois números, né? Não podem ficar sinais juntos. Por exemplo, o x da multiplicação com o mais da soma. Não pode ficar junto, tem que ficar separado. Ou seja, eu separei com o parêntese o x do menos. Então, primeiro passo, vamos armar o cálculo. 3,4 em cima por ser o número maior e 2,5 abaixo. Vamos multiplicar normalmente, esquecendo a vírgula por enquanto. Então, faz-se a multiplicação normal. O resultado, eu coloquei só o resultado, certo, gente? Para acelerar o processo. Então, o resultado é 850. O que você vai fazer com isso? Observem quantos números tem depois das vírgulas. Tanto o número 3,4 como o 2,5 possuem vírgulas. O que você vai fazer? Depois da vírgula do 3,4 tem qual número? Só o 4. Ou seja, passou uma casa. E no 2,5 tem qual número? Somente o 5. Ou seja, passou outra casa. Passou quantas casas no total, nos dois números? Passaram 2 casas.
Uma casa no 3,4 e uma casa no 2,5. 1 mais 1, 2. Ou seja, duas casas. Agora vamos lá. O número 850, que é o resultado, eu faço o quê? Assim como a gente fez na anterior, eu vou voltar duas casas. 850. Vai passar a primeira casa, que é o 0, e vai passar a segunda, que é o 5. Ou seja, o resultado se torna 8,50. Agora, não esqueça, essa é uma parte bem importante para vocês não errarem o cálculo. O jogo de sinais novamente. Lá no cálculo, 2,5 está positivo e 3,4 está negativo. Mais e menos é menos. Ou seja, o resultado final se torna menos 8,50. Ou vocês poderiam colocar menos 8,5, certo? O zero, se não tem nenhum número depois do zero, vocês podem acabar tirando ele, certo? Que não tem muita serventia. Aqui na multiplicação, certo? Não faz muita diferença. Então vocês podem tirar. Mas então, seguindo. Agora entrando na parte de multiplicação de frações. Olha o exemplo. 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Como que se multiplica uma fração? É bem fácil. Ó, na multiplicação, multiplica-se o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Quais são os numeradores das duas frações? O 1 e o 3. Numerador é o número que está em cima e denominador o número que está embaixo. 1 e 3 são numeradores e 2 e 4 são denominadores. Ou seja, olhando aqui, ó, você vai fazer o quê? Multiplicar numerador por numerador. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. E é só isso, gente. Já caso se houver sinais como mais ou menos, vocês vão para fazer o jogo de sinal. Mas como nesse exemplo não há, então o resultado só é 3 sobre 8. Certo? Você não precisa fazer nada mais do que isso. Só vão multiplicar número de cima por número de cima e número de baixo por número de baixo. Viram como a multiplicação não foi tão difícil? Agora a gente vai entrar em divisão com racionais. Aqui o assunto complica um pouco, mas nada que a gente não consiga resolver. Vamos para o primeiro exemplo. Menos 7 dividido por 0,14. Qual é o número com vírgula? 0,14. E o 7 é o número inteiro. Por quê? Porque é um número negativo menos 7, certo? Só o menos 7 sem vírgula, sem fração, sem nada, ele é um número inteiro, como a gente já viu anteriormente. Então, primeiro passo, armar o cálculo. 7 dividido para 0,14. Porém, aqui vai ocorrer uma coisinha bem diferente. Qual é o número com vírgula? 0,14. Você vai ver quantas casas tem depois da vírgula. O 1 é uma casa e o 4 é outra casa. Ou seja, são duas casas. O 7 não possui vírgula, então não tem nenhuma casa para passar a vírgula. Então, 0,14 tem duas casas depois da vírgula. O que é que você vai fazer? Vamos agora para a próxima parte. 700 dividido para 14. Por quê? Ó, não tem as duas casas que a gente pulou no 0,14? Então, quando a gente pula casas, o número também, de certa forma, ele aumenta. Ó, pulando essa vírgula de lugar, eu dei o primeiro pulo pelo número 1, ficou 1,4. Eu dei o segundo pulo, ficou 14, certo? Essa vírgula vai pulando e o número vai, de certa forma, aumentando, mudando, se modificando, certo? Então, eu pulei duas casas, não foi? E o número se tornou 14. Já o 7, por que ele se tornou 700? Porque da forma que eu pulei duas casas no 0,14, eu vou adicionar duas casas no número 7. Por que isso acontece?
Isso é uma questão de equilíbrio, certo, gente? É um simples equilíbrio. Se eu mudo um lado, o outro também tem que mudar para continuar em equilíbrio. Então, eu tirei a vírgula do 0,14 e adicionei 2 zeros no 700. Eu adicionei quantos zeros? 2. E eu pulei quantas casas? 2 também. Quantas casas vocês pularem, vocês vão adicionar zeros no outro número, certo? Então, fazendo o cálculo normal, 700 dividido para 14. O cálculo aqui não é tão importante de ser colocado na explicação. Vocês estudam divisão, certo, gente? Divisão e multiplicação, que está sendo bem importante agora. Então, o resultado final dá 50. Mas aí eu lembro, o 7 está negativo e o 0,14 não tem sinal, ou seja, é positivo. Sinais diferentes. Negativo com positivo, lembrando lá da regra de sinais, é negativo. O resultado foi 50. Então vai ficar o quê? Menos 50. Certo, gente? Agora vamos complicar mais um pouquinho. Segundo exemplo, menos 9,25 dividido para menos 3,7. Agora tem muitas vírgulas. Agora tem duas vírgulas no caso. E muitas casas, não é? Nos dois lados. Primeiro passo, como sempre, quer dizer, vamos armar o cálculo. 9,25 dividido para 3,7. Nesse formato de questão, tendo vírgula dos dois lados, tanto no divisor como no dividendo, a gente vai fazer o quê? Por enquanto, a gente esquece a vírgula, certo? Para não complicar o cálculo. Então, vai ficar como? 925 dividido para 37, certo? Mas observem, no 925 tem quantas casas depois da vírgula? 2. E no 3,7, somente uma, certo? Então, vamos continuar. O resultado de 925 por 37 é 25. O que é que eu vou fazer? O resultado é 25, mas observem. Eu pulei quantas casas no 925? 2, não foi? O 2 e o 5. E no 3,7, uma casa, que foi o 7. Aqui é uma coisa bem importante, sério, certo, gente? Preste atenção e anotem no caderno. Vocês vão fazer o quê? Vão diminuir, subtrair a casa maior da casa menor. 925 eu pulei quantas casas? 2. E no 3,7, somente uma. Qual é a casa maior? A do 925, não é? Então, 2 menos 1, duas casas menos uma casa, fica somente 1, né? Uma casa, então. Ou seja, no resultado, eu vou voltar quantas casas? Somente uma, certo? Foi o que a gente fez. Diminuiu a casa maior da menor. 2 menos 1, 1. Então, a gente voltou quantas casas? Somente uma. E lá, lembrando daquele joguinho de sinais, observe. 9,25 está negativo. E 3,7 também está negativo. O que é que isso quer dizer? Menos e menos é mais. Ou seja, o resultado que tinha se tornado 2,5 ganhou mais o que agora? O sinal de mais, ou seja, mais 2,5. Então, assim como a multiplicação de frações, que a gente acabou de ver, era muito fácil, a divisão de frações também é. Observe, vamos dividir 2 sobre 3 dividido para 1 sobre 6. Tem uma frase bem importante que vocês vão decorar com o tempo. Vocês vão ver. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. O que é que isso faz? Qual a primeira fração? 2 sobre 3. E qual a segunda? 1 sobre 6. O que é que diz a frase? Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, eu vou repetir a primeira fração, 2 sobre 3,
e multiplicar ela pelo inverso da segunda. O inverso é o quê? O inverso não é o oposto? Se é o oposto, qual é o oposto de 1 sobre 6? 6 sobre 1. Por quê? Porque você vai simplesmente trocar de lugar. Trocando de lugar, ele se torna o quê? O inverso. Qual o inverso da segunda? Que é 1,6. 6 sobre 1. Então, a primeira pelo inverso da segunda. 2 sobre 3 multiplicado para 6 sobre 1. Desculpa. Como foi que a gente fez na multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 1, 3. Resultou em quê? 12 sobre 3. Como não tem nenhum sinal na fração, continua da forma que está, sem sinal. Então, gente, viram como é fácil? Não é tão difícil entender, mas vocês precisam assistir mais de uma vez o vídeo, certo? Para entender cada ponto. Qualquer dúvida, vem até em mim me perguntar, certo? A gente está aqui para responder. Tem muita gente que não pergunta e só copia a resposta do livro. E, gente, isso aqui é muito importante. Vai chegar um momento que não vai ter resposta no final do livro. Vai chegar um momento de prova, de trabalho, que vai ter gente com vocês e vocês não vão ter como pescar. Vocês vão ficar tensos e muito ansiosos. Certo, gente? Todo mundo que já foi aluno sabe o que é isso. É por esse motivo que vocês precisam estudar, certo? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Tem resposta no final do livro? Tem, claro que tem. Mas por que é colocada a resposta? Para você tirar suas dúvidas sozinho. Muitas dúvidas, às vezes eu sei fazer o cálculo completo, mas eu erro algum ponto no final, eu vou olhar o final do livro, vejo a resposta e tento novamente. Tanto que no final do livro não tem um cálculo, tem a resposta final. Certo, gente? Então, a nossa aula hoje foi isso, certo? Qualquer dúvida eu estou aqui. Podem me procurar qualquer hora que for. De vez em quando eu posso ou não estar ocupado, mas na hora que eu entrar eu vou responder. Eu sempre deixo um bom tempo para vocês responderem as questões. Eu passo quinta e recebo... Passo terça, quer dizer, e recebo quinta. Então eu vou responder vocês em algum desses momentos, certo? Só precisa aguardar. Então é isso, gente. Bons estudos.